Irmãos e irmãs, vamos a um momento de espiritualidade nos meus endereços digitais telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Endereço geral Paulo Roberto Maciel e você pode ir também ao blog e ao Facebook. Eu fiz uma pesquisa sobre os anjos bons e maus e suas especificidades. Pesquisei no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é muito profundo nessa questão, e também no YouTube, no Anima Podcast e no Cortes de Inteligência. Vamos ao texto que eu redigi. Pequeno tratado sobre os anjos. Aqui com vocês, quem vos fala é o repórter Paulo Maciel, católico, tercista, leitor e animador litúrgico. Cada ser humano, ao ser gerado, logo após o espermatozoide fertilizar o óvulo, recebe seu anjo da guarda. Os anjos foram criados por Deus antes da criação do universo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, conforme o Salmo 33 na Bíblia Vulgata ou 34 na Bíblia de Jerusalém, versículo 8. 3 arcanjos são nomeados na Sagrada Escritura: Rafael, Miguel e Gabriel. Cada indivíduo segue a vida toda com um anjo da guarda protetor, mas é preciso ter fé e dar chance ao ser espiritual enviado por Deus para que ele possa agir em nosso favor. Ou seja, a força de atuação do anjo da guarda depende da força do ser humano, que não deve abrir espaço para o anjo mau, para o diabo ou Satanás. Em contraposição ao anjo da guarda, existe na espreita um anjo caído, cooptado pelo diabo, a fim de levar a pessoa para o caminho do mal. Por isso, todo cuidado ainda é pouco, como diz o ditado popular. Os anjos são seres espirituais que atuam na natureza e podem provocar, inclusive, tempestades. Deve haver um combate constante contra as forças espirituais do mal, como o próprio apóstolo São Paulo nos alerta em seus escritos no Novo Testamento da Bíblia. Paulo é explícito na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos do 12 ao 13. Ele diz: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, anjos caídos, espalhados nos ares. Então, devemos estar sempre atentos, não podemos ser incautos. Tomai, diz São Paulo, tomai, portanto, a armadura de Deus, que vai nos proteger. A armadura de Deus. Com fé, esperança, oração, amor. O vidente católico carioca Pedro Siqueira recebe de forma extraordinária mensagens de anjos com locuções interiores, visões e até contato físico.
E isso acontece desde que ele era criança. Ele já teve, inclusive, um caso curioso num lugar santo do exterior, no Monte Gargani, em Puglia, no sul da Itália, em 1999. Olha o caso que ele teve. O anjo São Miguel lhe apareceu, tocando-o com uma fenomenal espada. A experiência causou-lhe dores num membro superior por alguns dias. Mas, ao contrário do que ele pensava, foi uma bênção e não uma reprimenda, não uma maldição do mensageiro divino. Foi uma bênção. O pastor protestante Lamartine Pozzella, no canal do YouTube Cortes de Inteligência, informou que não só cada pessoa possui um anjo, mas também todo o país tem o seu protetor, podendo haver ainda o antagonista do anjo protetor. Ele entende que Deus colocou para proteger, por exemplo, o Brasil, um anjo da alegria e do júbilo, pois a nação tupiniquim é única no mundo com expressões culturais de carnaval, música, samba, louvores, um povo muito alegre, diferente de todas as outras regiões do planeta. Mas, agora, atenção, aproveitando-se dessas características, o anjo do mal procura disseminar e acentuar entre os brasileiros a lascívia, a sensualidade, a sexualidade desordenada. Do mesmo modo, tudo isso pode ser desvirtuado para malefícios a partir, então, da ação dos anjos caídos. O que de bom existe, os anjos caídos desvirtuam, agindo na vida das pessoas que não se protegem com a armadura de Deus. São Miguel é o arcanjo de Israel, do país Israel, é o protetor de Israel. São Miguel, anjo de Deus, mensageiro de Deus, servo de Deus, protege Israel, a nação escolhida por Deus para ser a sua terra aqui no planeta. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz que Satanás, o anjo caído, apareceu também quando Deus reuniu seus anjos. Deus reuniu seus anjos, os anjos bons, e aí Satanás apareceu. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que interessante. Satanás, um anjo caído, pode aparecer. Muita gente não sabia disso, né? Satanás disse que havia passeado pelo mundo e que Jó só era temente a Deus por causa da bênção em tudo que possuía, por causa da bênção de Deus. E Jó passou então por uma prova, mantendo seu amor a Deus, mesmo nas tribulações, mesmo no sofrimento. E olha que o sofrimento de Jó foi muito grande. Não foi uma coisa muito fácil de suportar, mas Jó suportou, mostrando então que era um homem de Deus, independentemente das coisas boas ou ruins que tivesse. Inclusive, Jó diz: Deus deu a vida, Deus pode tirar. Tem uma frase de Jó no livro. Isso quer dizer que, mesmo caído, o anjo mau, ele tem acesso a Deus e denuncia os humanos que creem no Senhor, falando de suas mazelas. Ele vai lá denunciar a Deus. Olha, esse Jó aí só é bom, só é
fiel porque tem tudo com fartura. Então Deus tirou a fartura e Jó continuou sendo fiel a Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 4, fala de uma das categorias dos anjos, o serafim. Diz o seguinte: um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do alto com uma tenaz. Olha que interessante esse texto. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado seus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Vejam, no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1, há escritos sobre a visão de anjos no firmamento, por cima da cabeça dos querubins. Lá no texto diz que havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono, por cima da cabeça dos anjos querubins. Então, é um registro. No versículo 19 tem outro registro. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Então, os anjos aparecem com asas. É uma forma do ser humano ver o anjo podendo se locomover para qualquer parte do universo. Muitos entendem assim essas asas, né? Isso quer dizer que o ser humano precisa entender que os anjos se movem para qualquer parte, aí aparecem com asas. Temos também o profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 8 do seu livro, versículo 16, e no capítulo 10, versículo 13, diz que quando estava exilado na Pérsia, viu os anjos Gabriel e Miguel se revelarem. Gabriel revelou-se também, além de revelar-se a Daniel no Antigo Testamento, revelou-se também a Maria Santíssima, anunciando a vinda de Jesus Cristo, e a Zacarias, o esposo de Santa Isabel e de São João Batista, já no Novo Testamento. Ave Maria, ou Alegra-te Maria, é a saudação do mensageiro de Deus, do anjo, acrescentando que Maria é cheia de graça, porque o Senhor está com ela. Olha que coisa que a gente nem consegue imaginar. No livro do Apocalipse de São João, Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, que trata do fim dos tempos, da escatologia, Satanás é citado com o nome de dragão, a antiga serpente que seduziu Eva, o demônio. Pois é. A antiga serpente, que é o demônio, o próprio demônio. Mas no Novo Testamento é chamada de a serpente, né? É um símbolo, ou Deus pode ter usado o animal também, né? Então, Satanás aparece já no início do Novo Testamento. A antiga serpente, o demônio que seduziu Eva, apareceu. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão aqui também representa Satanás. Esse dragão deteve-se diante
da mulher, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Essa é a parte em que apareceu a Maria. Olha, que coisa interessante. Vamos até reforçar isso aqui. Então, no Apocalipse, que é o fim dos tempos, Satanás é citado com o nome de dragão, a antiga serpente, o demônio que seduziu Eva. Apareceu um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. Chifres são representação de poder. Esse dragão deteve-se diante da mulher, texto de Apocalipse, hein? A fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. No capítulo 12, versículos 7 ao 9, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E seus anjos, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e estes perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele e seus anjos foram precipitados na terra. Tem mais. Na Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito. Vamos ver o texto do Novo Testamento de São Paulo, com essa narração também sobre anjos. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, os anjos. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, Jesus Cristo, e para ele. Então, os anjos foram criados para Jesus. E por ele. Para ele e por ele. Os anjos serafins de primeira grandeza são adoradores de Deus. E diante dele louvam santo, santo, santo. 3 vezes santo. Eles protegem a santidade de Deus. No entanto, colocam vendas nos olhos, pois a proximidade com a enorme glória de Deus os mataria. Então eles tampam, melhor dizendo, os olhos, porque não suportariam a grandiosidade da luz de Deus, a glória de Deus. Os anjos chamados tronos, da mesma forma, atuam bem perto de Deus. Os querubins, citado 80 vezes na Bíblia Sagrada, segundo uma pesquisa, atuam tanto nos céus como na terra e também são muito próximos de Deus. O livro do Gênesis cita que Deus coloca 2 querubins para vigiar a árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Lúcifer, que é também o nome de Satanás, era querubim e na queda levou muitos anjos com ele. Poucos anjos têm acesso ao trono de Deus, aonde Deus está, como são os serafins e querubins, que têm essa proximidade. Há anjos que batalham no mundo terreno. O acusador, o diabo, ou Satanás, é vencido pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra e a confissão dos pecados. Olha, então, como vencer Satanás? O sangue de Jesus Cristo, a palavra sagrada e a confissão dos pecados. O tabernáculo e também a Arca da Aliança, que é citada muito no Antigo Testamento, representavam prefigurativamente Jesus, dispondo de muitos símbolos, entre eles a menorá, lâmpada, luz, o maná, pão, o incenso, mediação de Cristo, que significa mediação de Cristo, e havia 2 querubins na tampa da arca. No tabernáculo havia o lugar santo dos santos, guardado por um querubim,
As potestades atuam, anjos chamados potestades, atuam em áreas específicas como beleza, sexo, dinheiro, fama. As dominações ou dominadores são forças espirituais do mal que agem nas áreas da vaidade, malícia, lascívia, muito visíveis no mundo atual, voltado para a grande exposição pessoal, para o orgulho, a fama. Esses anjos maus usam isso para seduzir, atrair, magnetizar, encantar as pessoas mais fracas de proteção espiritual. O chamado Deus Mamon é tratado como um anjo da ganância, do dinheiro e da riqueza sem limites, desenfreada. No capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, e tem outros evangelhos que também citam, fala-se de um homem do território de Gerazenos, possuído por demônios, e demônios estes de castas inferiores. Esses anjos caídos dominam pessoas, e no caso exposto, Jesus os expulsou do endemoniado, permitindo que fossem para dentro de porcos. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que os anjos são de Cristo, e cita Mateus 25, versículo 31. Atenção o que está escrito. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, o apóstolo São Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: que tudo foi criado por ele e para ele, e Jesus os fez mensageiros de seu projeto de salvação da humanidade. Os anjos serviram Jesus quando ele ficou 40 dias no deserto e foi tentado pelo anjo caído Satanás. Quando Jesus nasceu, os anjos o louvaram. O Catecismo da Igreja Católica informa que o diabo e outros demônios foram criados bons em sua natureza, mas, infelizmente, se tornaram maus pela própria iniciativa, pelo livre-arbítrio que cada ser possui, esse livre-arbítrio dado por Deus. E não existe arrependimento para eles depois da queda, assim como não existe mais arrependimento para os seres humanos após a morte física, após a passagem aqui pela terra. O anjo mau seduziu mentirosamente o ser humano para que desobedecesse a Deus. Jesus o chama de pai da mentira. Foi Satanás, em forma de cobra, que seduziu Eva a pecar, comendo da fruta da árvore da ciência do bem e do mal que Deus proibira. Olha aí, já começa desde o início da Bíblia a ação do anjo mau, de Satanás. Depois Eva fez Adão comer também. Os dois pecaram. O Catecismo da Igreja explica que anjos e seres humanos foram criados por Deus com inteligência e liberdade. E assim devem caminhar, podendo, portanto, desviar-se e pecarem. Deus respeita a liberdade de cada ser. Deus não vai obrigar que o ser queira seguir com ele. Muitos se desviam. Os anjos são seres espirituais, servidores e mensageiros de Deus. E sua existência para os católicos é uma verdade de fé, segundo o Catecismo. Na história mais perto de nosso tempo, o anjo da guarda, por exemplo, de São Padre Pio de Pietrelcina, da Itália, informava a ele sobre os pecados de seus penitentes, os fiéis que se confessavam. Traduzia cartas e dava ao Padre Pio até o dom da bilocação, além de realizar serviços por ele quando o padre se encontrava doente, esse padre santo. Nos dias de hoje, numa situação em que a pessoa esteja possuída pelo demônio, após realizado um exame adequado, é preciso requisitar a presença e ação junto
a Igreja Católica de um padre exorcista. Ele é preparado para expulsar demônios. Então, se houver um caso específico, um sacerdote exorcista da igreja deve ser chamado. Oração do Santo Anjo da Guarda, para a gente finalizar nosso vídeo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, e meu Deus é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês, dando discernimento, amor, fidelidade a Deus e principalmente arrependimento das iniquidades cometidas. A paz. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.